Fala galera do esporte, todos bem? Eu espero que sim. O professor Fred aqui trazendo mais uma história interessante para o nosso canal Era Uma Vez no Esporte. Lembrando que estamos na segunda temporada falando dos clubes de futebol mais antigos do mundo. Lembram? Falamos já do chefe do UFC, que é o mais antigo ainda em atividade, obviamente. Falamos dos 3 na sequência da Inglaterra e falamos dos 3 mais antigos do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Hoje vamos sair das Ilhas Britânicas e vamos abrir os nossos horizontes. E nossa primeira parada é lá no país dos nossos irmãos, dos nossos descobridores, os portugueses. Pronto para o vídeo? Então, era uma vez os clubes de futebol mais antigos de Portugal. Para quem não está muito ligado, para quem não percebe muito, Portugal é vizinho da Espanha e os países estão na Península Ibérica. E a nossa história, a nossa primeira história, acontece na metade norte do país, na cidade de Coimbra. Lá está o clube de futebol mais antigo de Portugal. Tudo começa com o Antônio Luís Gomes. O cara era acadêmico de Direito da Universidade de Coimbra e era fissuradaço em futebol. Tanto que ele queria juntar os amigos e um monte de gente para fazer um clube para chamar de seu. Aí, lá pelas tantas, ele conseguiu que o Clube Atlético de Coimbra e a Academia Dramática se fundisse. E dessa fusão surgiu a Associação Atlética de Coimbra, mais conhecida carinhosamente nas terras lusas como Briosa. E essa fundação, essa fusão, aconteceu no dia 3 de novembro de 1887. Só que é o seguinte, por muito tempo, só jogava na Briosa os estudantes da Universidade de Coimbra, até que eles perceberam que para poder alcançar objetivos maiores, eles precisavam então abrir as portas da Briosa para o profissionalismo. Isso aconteceu no ano de 1984, quase 100 anos depois da fundação. O uniforme da Briosa, o principal, é o predomínio do preto e o secundário tem o predomínio do branco. O time dos meninos, o time masculino, atualmente joga na segunda divisão portuguesa e infelizmente está na 18ª posição entre 18 equipes, ou seja, está na última colocação. Mas o campeonato ainda não chegou na sua metade, não terminou o primeiro turno e existe então tempo para que a Briosa mantenha a sua segunda divisão. Eles não têm time feminino, infelizmente. Eles mandam os seus jogos no estádio da cidade de Coimbra, que tem capacidade para 29.744 pessoas, um estádio muito bonito, por sinal. Eu não conheço esse estádio ainda. A Briosa, como competição nacional, ela foi campeã da Taça de Portugal em 2 ocasiões. Inclusive, a primeira ocasião, que foi nas temporadas de 38 e 39, esta foi a primeira vez que a Taça de Portugal foi disputada e a Briosa ganhou do Porto. Já o segundo clube de futebol mais antigo de Portugal, ele se localiza numa cidade um pouquinho mais ao norte, na cidade do Porto. Lá, um tal de Antônio Nicolau da Almeida, que era dono da Nicolau da Almeida e Companhia, o cara trabalhava com vinho do Porto. Muito bom, por sinal. Quem nunca tomou, recomendo que prove, porque o vinho do Porto é bom. Então, lá pelas tantas, ele que era outro fãzão de futebol, numa das viagens para a Inglaterra, comprou o material, trouxe para cá e aí resolveu fundar um clube também para chamar de seu. E essa fundação se deu no dia 28 de setembro de 1893. Casualmente não, ele fez nesta data para homenagear 2 pessoas muito importantes em Portugal naquela época. O rei Carlos I e a rainha Dona Amélia. Sim, o rei e a rainha faziam aniversário no mesmo dia, então por isso foi a forma dele homenagear então a família real. Então nesse dia surgiu então o Futebol Clube do Porto, mais carinhosamente chamado lá em Portugal dos Dragões. O uniforme dele é um tradicional, muita gente conhece, camisolas como eles chamam lá, camisetas aqui, listradas azul e branco, calções azuis, meias brancas. Já o uniforme secundário
tem o predomínio de um azul marinho, azul escuro, e o uniforme alternativo tem predomínio do rosa na camiseta, calções e meias pretas. O time masculino do Porto joga na primeira divisão portuguesa e está na primeira colocação também entre 18 equipes. Lembrando que o Porto não possui time feminino, mas a UEFA e a FIFA já há algum tempo pressionam o clube para que eles tenham esse time feminino. Eles mandam seus jogos no Estádio do Dragão, que tem capacidade para 50.033 pessoas, um estádio também muito bonito que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Futebol Clube do Porto, ele já conquistou o Campeonato Português em 29 ocasiões, mais 4 vezes numa outra época mais antiga que tinha outro formato, conquistou a Taça de Portugal por 17 vezes e conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira, que reúne os campeões das duas competições anteriores, né, numa disputa, uma Supertaça lá. Nas competições internacionais, o Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão da Champions League 2 vezes, da Europa League 2 vezes e conquistou também a Taça Intercontinental por 1 vez. Neste ponto, pode haver alguém que vai dizer que a Taça Intercontinental é a mesma coisa que ser campeão do mundo, outros vão dizer que está certo, que não é, mas essa é uma discussão que eu não vou entrar numa outra ocasião, num outro vídeo, e vou trazer a história desta taça e da atual que substitui a essa aí, beleza? Ah, outra coisa, vamos lembrar dessa informação. Entre os anos de 1894 e 1906, o Futebol Clube do Porto quase, por pouquíssimo, não desapareceu. Qual é o motivo? Muito engraçado. A mulher do Dalmeida não gostava muito daquela função de jogar bola todo final de semana. E aí ficou buzinando nos ouvidos dele e mandou o cara parar. Então por isso quase que parou, mas aí de 1906 em diante voltou com força total e é a potência que é até hoje. Guardem esta informação, porque vamos falar nela agora durante a história do terceiro clube de futebol mais antigo de Portugal. Vamos retornar um pouquinho mais para o sul e voltar para a cidade de Coimbra, aonde dois irmãos, William e John Graham, que eram escoceses e eram donos de indústrias têxteis, e lá pelas tantas eles resolveram enveredar também, não largaram a indústria têxtil, também resolveram trabalhar com o vinho do Porto. E aí montaram uma fábrica lá em Coimbra, no bairro Boa Vista, e ali então começaram a trabalhar. Nos intervalos e nos finais de semana, os empregados da W.E.J. Graham iam jogar bola. Até que lá pelas tantas, dois irmãos ingleses, o Harry e o Dick Lowe, ganharam uma bola que veio lá da Inglaterra. Convidaram alguns amigos ingleses, dentre eles o Frank Jazz, o Harry Hobson e o John James, mais alguns amigos portugueses, como o Pedro Brito e o Maximiliano Pereira. E aí eles começaram, e juntamente com alguns outros empregados também, né, começaram a jogar bola regularmente, e daí surgiu, no dia 1º de agosto de 1903, o The Boa Vista Footballers. E o Boa Vista Footballers, que depois mudou de nome, daqui a pouquinho a gente vai falar, eles se autodenominam um clube mais antigo que o Clube do Porto, porque eles dizem que o Clube do Porto surgiu em 1906 e eles 3 anos antes. Essa é uma discussão deles, eu não tenho muita informação para criar juízo, então eu não vou me meter nisso aí, mas outra hora a gente pode voltar a falar sobre esse assunto. Bom, sei que o negócio dos futebol ia tudo às mil maravilhas, estava tudo certo, tudo legal, tudo conformes, porém em 1909 deu uma treta dos diabos. O que aconteceu? Os ingleses, de maioria anglicana, queriam jogar no sábado. Os portugueses, maioria católicos, queriam jogar no domingo. Começaram a discutir, começaram a brigar. Vamos jogar sábado? Não, domingo não, sábado não quero, domingo não quero, assim não dá, O clube aí deu quase briga lá, de soco e pontapé, e haha, e bico de pato, e vamos votar. Resolveram votar, e neste ano a maioria era português, e daí então a votação venceu o domingo. Começaram a jogar domingo, e aí então neste dia eles alteraram o seu nome.
de Boa Vista Footballers para Boa Vista Football Club. Mantiveram o Football Club em homenagem aos ingleses que fizeram parte da construção do clube até então, e Boa Vista em homenagem ao bairro e aos portugueses, que era a maioria. Mas mantiveram o ano de fundação em 1903. Eles são carinhosamente chamados como os achadrezados ou também os panteras. O uniforme principal dos achadrezados tem a sua camisa xadrez, preto e branco, calções pretos, meias pretas. O uniforme secundário predomina o branco e o uniforme alternativo é uma cor laranja com calções e meias pretas, mais ou menos nas cores da ACBF aqui de Carlos Barbosa, a equipe do futsal. O time masculino dos guris joga na primeira divisão portuguesa e está em 10º lugar entre 18 equipes. As meninas jogavam até a temporada 2018-2019 na primeira divisão. Só que nessa temporada, nessa última que elas participaram, elas acabaram infelizmente rebaixadas à segunda divisão. Em decorrência dessa pandemia louca do diabo, então o time de futebol feminino está em stand-by, está parado, não está trabalhando. Interessante, as meninas foram campeãs da primeira divisão por 5 vezes. Eles mandam os seus jogos no estádio do Bessa Século XXI, sim, este é o nome do estádio, que tem capacidade para 28.263 pessoas. Também muito bonito, também não conheço esse ainda, e esse estádio me lembra muito o estádio da Baixada, lá em Curitiba, do Atlético Paranaense. Olha só, o Boa Vista conquistou o Campeonato Português em uma ocasião, conquistou a Taça de Portugal em 5 ocasiões e também conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira em 3 ocasiões. Na Champions League, o máximo que o clube atingiu foi a fase de grupos, e na Europa League, o máximo que eles chegaram então até a fase de semifinal. Então, estas são as histórias dos clubes de futebol mais antigos de Portugal. Certo? Não vou nem me atrever a perguntar se tu já conhece o Clube do Porto e tal, porque com certeza sim, porque é um dos 3 grandes, junto com o Benfica, junto com o Sporting, está sempre na mídia, sempre na Champions, então com certeza tu já ouviu falar em algum momento dessa equipe do Porto. Mas e os outros 2? Os achadrezados? A Briosa, tu já tinha ouvido falar? Não? Sim, coloca para mim. Aliás, coloca aí se tu acompanha o futebol português, se tu torce para algum time ou tem carinho por algum. Eu sou o torcedor do Benfica, ok? Olha só, se inscreve no nosso canal, vem para o nosso time. Vai ser um prazer ter a tua presença aqui, ouvindo as nossas histórias. Clica no sininho para tu receber todos os vídeos e dá o like, compartilha com teus colegas, compartilha com os teus amigos, porque vai dar uma grande força aqui pro canal. Se quiser dar um dislike, não tem problema, pode dar, mas coloca para mim o porquê que tu tá dando dislike para que eu possa melhorar o trabalho. Aliás, se alguém achar alguma informação que faltou, que está incompleta, que deveria estar presente aqui, coloca nos comentários que eu volto no próximo vídeo e faço a retificação, ok? Pessoal, é um grande prazer ter estado com vocês. Fiquem todos bem, se cuidem.